orar? Senhor Deus, é só pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia que nós estamos aqui uma vez mais. Te agradecemos no nome de Jesus Cristo por Tua bondade, por o Senhor ter sempre cuidado de nós, por estarmos com vida e saúde nesse instante, termos esta vitória de vir até Tua casa, um lugar tão simples, porém tem sido separado e dedicado para a ministração da Tua palavra, onde Teus filhos podem vir e nesta simplicidade, nesta singeleza, eles podem louvar ao Senhor, podem bendizer a Ti e procurar Te adorar em espírito e em verdade, e aprender do Senhor no Seu templo. E pedimos humildemente no nome de Jesus Cristo que o Senhor recompense a cada um de nós com a bênção de Tua palavra, Senhor. É tudo que nós necessitamos nesta hora. Entregamos nossas vidas sob os Teus cuidados, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo que o Senhor nos ajude uma vez mais e que Tu mesmo seja o nosso mestre, o nosso instrutor, e que através de Tua palavra possamos receber a vitória para enfrentarmos o desafio desse dia. No nome de Jesus, Teu amado Filho, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Boa noite a todos, Deus os abençoe. Quero agradecer a todos vocês, tanto os irmãos presentes, quanto os irmãos que cultuam a distância conosco, né? Pela força, pela disponibilidade que eles têm tido de estar sempre conosco, sempre estudando a Bíblia conosco, desde que foi feito este website, simples da forma que é, sem muitas cores, não é porque eu não sei mexer muito com isso, e no entanto temos ultrapassado 50 mil acessos. Há pouco antes do culto começar eu estive dando uma olhada, estava com 50.473 acessos. Isso de 2 em 2 dias, às vezes aumenta 200 acessos, 300, e isso me surpreendeu muito. Esse aumento foi a partir de setembro passado, né? A partir de setembro passado, eu pensei, vamos ver se chegaremos aos 40 mil em dezembro. No início de novembro já tinha chegado aos 40 mil. Não é? Então, é isso. Muito bem, dizem que a dificuldade que os discípulos tiveram foi aceitar que um morto estava vivendo entre eles de novo, e por isso que eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, porque mesmo Jesus dizendo que ia ressuscitar. Pois bem, agora, se o morto aparece, quanto mais os vivos, né, irmão Milton? Depois de alguns meses, esse homem já viajou muito por aí, esteve no Canadá, passou uns tempos por lá, né? E voltou aí no final do ano, mas ainda não tínhamos nos visto. Então hoje, ontem, né, ele teve essa humildade de nos visitar mais uma vez, e espero que não crie mato no caminho, né? Bom demais ver esse moço. Irmão Milton Rosa foi quem iniciou conosco nas traduções dos estudos doutrinários, e os primeiros estudos foram traduzidos por ele, também pelo irmão Ronaldo. E falando do irmão Ronaldo, ele pede as vossas orações. Nesta sexta-feira, creio, ele está saindo de onde ele está nos Estados Unidos para visitar Ohio, onde está o irmão Brian Kossorek e o irmão Oliveira. Passará o próximo final de semana na igreja do irmão Brian, e ele pede as nossas orações por sua viagem ao Brasil no início de maio. A partir de 5 de maio ele está de regresso para a terrinha, né? Então, por favor, não esqueçam, os irmãos também estão nos ouvindo, não esqueçam de orar pelo irmão Ronaldo. Amém. A irmã Lanaira está enviando uma saudação para a igreja e dizendo que o desejo dela era estar conosco aqui. Amém. Pois bem, irmã, estamos juntos nessa, né? Mesmo à distância. E assim está também irmãos lá no Belém do Pará, o irmão Valber, com a sua família, e vários outros irmãos também, como os irmãos aí de Contagem, os irmãos lá de Cardoso Moreira. Graças a Deus eles agora conseguiram colocar uma torre de transmissão lá naquele povoado, no povoado de São Joaquim,
E os irmãos agora eles têm acesso à internet com mais velocidade, eles podem agora acompanhar os cultos. O culto domingo passado eles estavam acompanhando e isto me despreocupa, né? Tira de mim um pouco de preocupação, porque nem sempre nós podemos estar com esses irmãos. Às vezes os visitamos de 2 em 2 meses, 3 meses, às vezes até 5 meses, que é muito distante. Mas uma vez que eles conseguem uma conexão, fica mais fácil, porque eles podem todo o culto estar junto conosco, né? Junto, aprendendo. Então eles não ficarão, vamos dizer assim, atrás no aprendizado, sempre estarão por dentro dos acontecimentos. É isto. Eu quero que vocês peguem suas Bíblias, vamos ficar sentados mesmo, porque a leitura é um pouco extensa, e nós vamos ler um pouco das Escrituras e comentar. E vocês que estão à distância também peguem suas Bíblias para comentarmos juntos sobre estas coisas. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever para nós pelo e-mail radionif@hotmail.com. E antes de lermos as Escrituras, eu gostaria de orar com vocês mais uma vez. Nós te agradecemos, Pai bendito, por esta oportunidade de entrar em Tua presença. Amém. Com gratidão e alegria em nossos corações, sabendo que a verdade da Tua palavra é que somos Teus filhos. Amém. Espírito do Teu Espírito, somos palavra da Tua palavra. E é porque somos Teus filhos que nos deste o Espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, por nos dar a vida pela Tua palavra. Amém. E por nos fazer vivificante, ou por nos vivificar pelo Teu Espírito. Amém. E reconhecemos nesta hora o que somos e o que Tu és. E entramos com alegria em nossos corações em Tua casa nesta hora, pedindo que o Senhor nos ajude a dar um passo de fé nesta jornada. E enquanto abrimos nossas Bíblias para lermos a porção que corresponde para nosso aprendizado nesta hora, rogamos ao Espírito Santo que nos ensine as verdades profundas do Deus Todo-Poderoso. Pois pedimos em nome de Cristo Jesus para a Tua glória. Amém. Amém. Neste culto nós vamos olhar um pouco mais para algumas palavras do irmão Branham no seu sermão. A palavra falada é a semente original. E como já falamos em alguns cultos passados, nós temos pego alguns pensamentos dele, porque o irmão Branham, neste sermão, ele passou muito tempo citando quase uma escritura só. Ele falou por cerca de 6 horas e meia aproximadamente, e no entanto ele estava se baseando em Gênesis no capítulo 1, principalmente no versículo 11, que diz: cada semente deve produzir conforme a sua espécie. Então, esta escritura mostra a lei da reprodução, a lei da vida, como a vida se reproduz. E cabe a nós ouvir atentamente o que este profeta vindicado de Deus tem a nos dizer sobre estas escrituras. E nós vamos ver novamente o quão importante esta passagem da escritura é para nós. Mas antes de lermos este pensamento do irmão Branham a respeito de Gênesis 1:11, vamos olhar para a palavra de Deus e tomar desde o versículo 1 para o nosso texto. Então, se você tem aí sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, vamos ler do versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós temos uma citação do irmão Branham, onde ele diz: Deus, através daquele Logos, disse: haja luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus:
haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, ou sob a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se. Primeiro ele separou. Agora ele está juntando outra parte aqui. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Amém? Amém. Repare que até este ponto, tudo que Deus fez foi preparar a terra para receber vida, para receber a vida. Tem que haver uma preparação para poder a vida de Deus vir. Se a vida de Deus tem que se manifestar através de nós, o que somos? Irmão Brando nos explica 16 elementos. Tudo que está na terra, no universo em si, está em nós, nesses 16 elementos. E isto tem que receber vida. Não se trata da nossa vida de estarmos respirando, andando de um lado para o outro. As pessoas podem estar dessa forma e, no entanto, estarem mortos. Mas a terra que é preparada para receber vida, Paulo disse, e nos vivificou. Amém. Veja, e nos vivificou, quer dizer, nos tornou a fazer vivo, a viver. E depois você veja que Deus preparou a terra para receber vida e depois ser capaz de sustentar esta vida. Porque o importante não é nascer. O importante é crescer, chegar ao amadurecimento. Muitos começam, inclusive, são gerados. E o corpo fica até perfeito, completinho. Porém, acontece um aborto e às vezes morre na hora do nascimento. Então, quando se trata do nascer de novo, do nascer para o reino de Deus, entenda, você tem que nascer, tem que ter o seu aprendizado e, inclusive, deixar de ser menino. Você tem que chegar ao amadurecimento. Então, você tem que ser preparado para receber vida e ser capaz de sustentar esta vida. Tanto é que você também encontra nas Escrituras, o que tendes, retenham até que venha. Porque muitas pessoas recebem e escorregam de suas mãos. Perdem a coroa, perdem o galardão. Agora, Deus, que é a fonte da vida, Ele deu primeiro luz. Primeiro a luz, para poder a vida poder existir ou vir adiante. Tem que haver luz primeiro. As pessoas querem viver, elas querem levar a vida de Deus adiante, sem primeiro receber luz. Se você não tiver a luz de Deus, o conhecimento de Deus, a vida de Deus não pode se manifestar. Do que será que estamos falando? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, não foi isto? Amém. Quem me segue? Agora, aqueles que o seguiam era apenas para fazer procissão, para fazer caminhada? Não, estava seguindo para aprender. Porque o mestre tinha um momento de ensinar, tinha um momento dele descansar, dele dormir, mas sempre que ele estava disposto a ensinar, aqueles que ele seguia estavam ali para ouvir. E estes, ao adquirir este conhecimento, eles se tornaram também luzeiros, começaram a divulgar, difundir também esta luz. E ele disse, vós sois a luz do mundo. Veja, vós sois a luz do mundo. Por isso que na oração sacerdotal de Cristo, ele começa primeiro orando por si. E eu gostei muito disso quando eu li com vocês naquele culto. Primeiro Jesus orou por si mesmo, depois ele orou pelos seus discípulos que estavam aprendendo a doutrina correta, e por último ele orou pelos outros que aprenderiam através dos seus discípulos. Porque este é um padrão, como disse o irmão Brana. Deus envia alguém, quando tira aquela pessoa de cena, aquela luz segue adiante. Amém. E esta luz é propícia para que venha, para que haja vida. Então isto você encontra desde o início. Primeiro, luz.
aí sim, depois, água. Veja, Paulo disse que todas as coisas se manifestam, e se manifesta pela luz. Você encontra isto em Efésios, no capítulo 5 e o versículo 3. Efésios capítulo 5, versículo 13, aliás. Ele diz: mas todas estas coisas se manifestam, ou se revelam, se expressam, ou vêm à tona. Todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Ora, o que é que a luz condena? Ela condena as trevas, porque não pode coexistir ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Não pode. Luz e trevas estar no mesmo ambiente, né? E então, a próxima coisa que Deus faz é separar as águas de cima das águas de baixo. E você observa também que é necessário água para a sustentação da vida. Deus não começou a criar os animais, estas coisas todas. Primeiro, ele criou a atmosfera propícia, a atmosfera correta. Agora, se a vida vem pela palavra, e se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que tudo faz parte, está tudo conectado, é por isto que Deus mandou um profeta para nos colocar em ordem nessa situação, apresentando a ordem da igreja, mostrando como deve ser o nosso comportamento antes do culto. É a preparação para você ouvir a palavra, a que traz vida, a que traz a santificação, a que te separa. Por isso ele diz que vocês sejam cuidadosos, porque se você não se comportar, não é? Se você quebrar esta ordem, você atrapalha aquele culto, atrapalha o culto seguinte, impede as pessoas de serem abençoadas e assim sucessivamente. Tem que haver uma atmosfera correta. Amém. Você encontra isso desde o livro de Gênesis. Então você observa também que a primeira vez que Deus falou, aconteceu separação. Já começou ali a separar as coisas. A luz separada das trevas. Então, da próxima vez que Deus falou, as águas também foram separadas. Separou uma parte para um lado e outra para outro. Então, como veremos no versículo 11, agora, que foi o que eu li, adiantei primeiro para vocês, a próxima vez que o próprio Deus fala, outra vez causa separação. Vamos ver aqui em Gênesis 1, versículo 11, continuando a nossa leitura. E disse Deus: produz a terra erva verde. Você sabe, Mombrana disse que Deus, depois que ele falou a palavra, aquilo pode ter passado anos e anos para acontecer. Vê? E Deus falou a palavra e a terra começou a clamar até que a semente começou a ser produzida ali. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente, eu gostaria de poder, vamos dizer assim, expressar com palavras bem claras, o que a gente consegue entender nisto aqui para as pessoas. E às vezes não conseguimos, então só contamos com o Espírito Santo para ensinar a cada um, porque o homem pode se esforçar o quanto que for. Se não formos ensinados por Deus, não aprenderemos nada, não é? Se não formos ensinados por Deus. Veja, produz a terra erva verde, erva que dê semente. Então esta erva, ela tinha que dar semente, porque ou ela morreria ali mesmo. Veja, porque o intuito de Deus, vamos dizer assim, neste plano de Deus, tem que trazer vida. A vida tem que ser reproduzida e não ficar parada, estagnada. Então ele deu a ordem para que houvesse ali erva, cada uma segundo a sua natureza, e que esta erva produzisse semente. Veja, então Deus não ia ter que estar falando a palavra sempre para sempre produzindo erva, ou frutas, ou frutos, árvores, ou seja o que for. Era necessário falar uma única vez, porém naquela palavra que Deus fala já está tudo completo, porque a própria palavra já é a semente. Amém. A semente original. E agora quando ele diz produza erva, e que esta erva tenha semente. Por quê? Para continuar a reprodução. Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra.
Se você vê isto aqui, a lei da vida, mesmo se tratando de plantas, vegetais, animais, mas você tem que entender que isto está vindo de um que é o autor da vida. E é desta mesma forma que Deus também levaria sua própria vida adiante. Se Deus desejou ser pai, Jeová, pai de família, veja, então claro que sua semente, ou aqueles que descendessem dele, teriam que ser capazes de também produzir frutos. Amém. E é o que nós encontramos nas Escrituras. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, como Deus fez na sua criação natural, é também na sua criação espiritual, os seus filhos, que são descendentes do Espírito, filhos do Espírito. Estes descendem da semente palavra, que é Deus mesmo, porque Deus é a palavra. Então nós não podemos ser outra coisa a não ser semente de Deus, que pode levar a vida de Deus adiante. Vê? Se não for assim, não é filho. Deus não vai produzir um híbrido que não pode se reproduzir. Não, senhores. Agora, aqui você encontra a lei da multiplicação, ou do frutificai, ou do ide. Ide, multiplicai-vos, sede fecundos. Estas mesmas coisas que Deus produziu lá no início, aconteceu no meio das Escrituras, quando Jesus deu a ordem a seus discípulos: ide, fazer discípulo de todas as nações. O que ele estava dizendo? Crescei e multiplicai-vos. É um homem ungido, depois um povo ungido. Isto se multiplica. Isso tem que ser levado adiante. Então é um trabalho que não ficou restrito a Deus. Era um trabalho que sempre ia acontecer durante todas as dispensações. Vê? Primeiro Deus, depois para seu filho, depois para todos os outros filhos. E todos terão que cumprir a sua parte, cumprir o seu papel, levar adiante o testemunho, a palavra, porque é a semente. Levar adiante a vida de Deus para produzir outros frutos, outra semente e outros filhos, até que o último também se manifestem. Não é? Até que o último se manifeste. Então, quando o irmão Branda fala, estamos em busca da última ovelha, da última alma, do último eleito, ele está falando em colheita, em semeadura e colheita. Vamos semear para ver se colheremos. Para quem não sabemos quando será ou quem será o último, né? O último fruto desta semeadura, destas coisas que estamos falando, do que estamos ensinando. E o versículo 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Então, que tipo de semente está em você? Que tipo de semente está em nós? Ou que tipo de semente nós somos? Porque nós vamos produzir de acordo com a espécie que está em nós. Agora, se Deus é a palavra, se Deus é santo, se Deus é justo, se Deus não mente, veja, se nele não há engano, não há variação, não há nada, por que nós, como seus filhos, teríamos estas coisas? Quando o irmão Branham pregou sobre a palavra de Deus, chama para uma total separação da incredulidade, ele estava outra vez dentro de Gênesis capítulo 1. A palavra de Deus separa, ela começa a separar as coisas, separa a luz das trevas, certo do errado, ovelhas de bodes, né? Tem que haver separação, tem que ser conforme a sua espécie, cuja semente está nela. E viu Deus que era bom, e foi à tarde, amanhã, o dia terceiro. Agora, quando a vida começa a surgir, ela então começa se multiplicando-se. E isso deve primeiro dividir-se. E aqui é onde as pessoas entram em problemas com as terminologias das palavras. Porque se é para se dividir, não tem como você multiplicar sem que haja uma divisão. Não pode você multiplicar e ficar no mesmo número. Não tem jeito. Eu posso não saber explicar, mas vocês podem entender o que eu estou querendo dizer. Como você pode querer levar a vida adiante e ficar em você mesmo e nunca gerar um filho? Veja, como você pode levar adiante a vida de Deus se você guarda, se você retém, se você esconde o talento, se você enterra o talento? É aqui onde as pessoas não conseguem entender e eles dizem que estamos tentando separar Deus.
E eles estão, mesmo lendo nas mensagens, onde o William Branham diz que Jesus é uma parte de Deus, ele diz, mas você não pode dividir Deus. Gente, mas a lei da reprodução já mostra isto. Vê? A célula se divide em pares. 1 para 2, para 4, para 8 e assim por diante. Então, você não pode ter vida sem primeiro haver separação. Veja, onde estava teu filho? De onde saiu teu filho? Por que não pode estar mais? Você pode brincar com seu filho, ter companheirismo com ele, mas jamais ele voltará para você. Dividiu, saiu, é parte sua, é teu sangue, tem o mesmo DNA, tem como comprovar a paternidade, filiação, mas ele nunca mais voltará para você. Veja, esta é a questão. No entanto, é a vida que segue adiante para gerar outra vida. E para ter vida, esta vida tem que ser sustentável. Tem que ser uma vida sustentável. Tinha que ser primeiro luz, em seguida água. Então poderia ter um ambiente propício para gerar a vida. Eles têm ainda, hoje, as pessoas sabem, quem cuida de fruta, quem trabalha, não sei se o nome é hidroponia, não sei, porque cada um, quem trabalha com abelha, parece que é apicultor, não é? E assim vai. Não sei se quem trabalha com tomate, com essas coisas, o que nome dão para isto. Mas tem um nome chamado hidroponia, alguma coisa assim, que eu não sei, parece que é mais ou menos isso aí. E eles sabem, e a ciência mostra isso, que quem trabalha com estas coisas, tudo que é necessário para cultivar tomates e outras frutas é a água e a luz. Vê? Sem isto, não tem condições. E assim, Deus, em primeiro lugar, Ele trouxe luz pela palavra falada. E então Ele separou a água, fez a separação com o ofício da palavra. E se você não sabe como é um ofício, ou um escritório, vamos dizer assim, o seu local de trabalho, qual é o lugar de trabalho de Deus? Qual é o escritório de Deus? É seu filho. Você vai para Hebreus capítulo 1, havendo Deus antigamente falado aos pais através dos profetas, a nós falou nesses últimos dias por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por meio de quem, através de quem fez o mundo. Veja. E assim sucessivamente. Então foi desta forma. E ele tinha primeiro que fazer desta forma, pois se a vida é dependente dessas duas coisas para viver, luz e água, então teria sido uma insensatez trazer primeiro a vida antes dessas duas outras coisas. Ele não disse que saia saltitando aí as vacas, os veados, os animais, as galinhas e porcos e tudo. Não, não podia. Não podia haver árvores frutíferas, nem erva que dê semente, sem antes haver luz e água. E assim, Deus fez as coisas de acordo, né, dentro de um plano. Ele não faz nada fora do seu lugar. Então Deus sempre prepara o caminho primeiro. Preparai o caminho do Senhor. Ele sempre prepara o caminho. Não fique preocupado com coisas que você vai fazer, com coisas que você vai realizar. Claro que somos limitados e não enxergamos um palmo de frente do nosso nariz, não sabemos o dia de amanhã, fazemos planos, centenas deles, mas poderemos não realizar nenhum deles. Prometemos muitas coisas e amanhã estaremos pedindo desculpa por quebrar nossa palavra ou não poder cumprir com aquilo que prometemos. Mas você não tem por que se preocupar. Se tem algo para acontecer na sua vida, uma realização a ser feita, algo para ganhar ou para perder, e se perder para o seu próprio bem, você tem que entender que Deus preparará o caminho para tudo. Né? Não temos por que arrancar os cabelos poucos da cabeça que temos, porque já disse, você não deveria estar preocupado dessa forma com o dia de amanhã, e olhasse para as aves do céu, olhasse para os passarinhos, olhasse para os campos, para o lírio dos campos, e você conhece tudo isto, e mostrou qual é o nosso lugar. Você está preocupado como vai ser, se vai comer, se vai beber ou não? É melhor você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Porque sem Ele você não consegue fazer nada. Deus sempre prepara o caminho, depois Ele planta a semente da vida ali. Foi assim que a palavra chegou até você. Houve uma preparação. Daí a pouco você ouviu algo que chamou tua atenção, que te tirou do terreno, do teu terreno, e você começou a examinar outras coisas, a ver por uma forma diferente. Deus preparou alguém, Deus preparou um jeito de levar a sua palavra até você. O terreno tem que ser preparado. Versículo 14 da nossa leitura. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para os dias e anos. Porque aqui você já tem agora luminares, né? Luminares, astros e tudo. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Agora você veja, se fosse para você ver o texto, ou para você ver esse texto que você está lendo, essas partes você poderia deixar elas em negrito, em letras maiores. E disse Deus, e fez Deus. Destaca estas palavras e pense sobre elas. Como Deus fez? Por quem Ele fez? Aqui você está lendo, e fez Deus os luminares, um maior, outro menor, e fez as estrelas. Como foi que Ele fez? Tivemos um profeta que nos explicou isto, não é? Ele disse: vejo como um menino brincando na porta do pai, né, ou ao redor do trono do pai, e começou a brincar com essas coisas, e pegou um astro, colocou ali, pegou outra parte, colocou lá, como se estivesse brincando. O que ele estava fazendo? Ele disse: ele estava fazendo o zodíaco, o logos que saiu de Deus. Veja, Deus através de seu Filho, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Então você entende, quando você lê as Escrituras, você não fica apenas à letra das Escrituras, porque tivemos um profeta que nos falou sobre estas coisas. Não é? Nos falou sobre estas coisas. Ok. E para governar o dia e a noite, e para a separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã o quarto dia. Agora observe que a primeira luz de Deus, haja luz. O irmão Branda diz que isto foi através do Logos. Agora, claro, a primeira luz de Deus foi seu Filho, porque Deus é luz. Porém, esta luz, Deus, é invisível. Ela não pode ser vista. Você acha que você enxerga o quê? Você acha que você está vendo o quê? Você vê o azul, você vê o vermelho, você vê todas as cores. Mas o que é isto, afinal de contas? Estudamos isto já em cultos passados. Está gravado. Não é? Na verdade, o que existe mesmo é a luz branca, não é? A luz branca do sol. É. Sim. Reflete nas coisas, você vê esse colorido todo aí. Ok, esse Deus, luz, é invisível. Mas quando Deus trouxe, ou a vida de Deus veio em manifestação, como você tem uma planta, porém esta planta veio de quê? Ela veio de uma semente. Veja, ela veio de uma semente. Então, quando esta planta está crescendo, desabrochando, ela está trazendo em manifestação a vida que estava dentro ali, que não podia ser vista, não podia ser observada, mas agora ele está em manifestação, manifestando-se, expandindo-se. E foi isso que Deus fez. O Deus invisível começou a se tornar visível através de seu Filho. Aquilo que estava dentro de Deus foi expresso, foi manifesto. A palavra estava com Deus, essa estava se manifestando. Então, irmão Brando diz ele como uma pequena luz surgindo. Agora nós temos Deus, luz e vida. E esse não pode ser visto. Porém, o Logos que saiu de Deus como uma pequenina luz, o William Brand diz, é algo espiritual. E vamos imaginar isto. Foi assim que ele nos explicou para entendermos.
o lado de Deus que podia ser visto, o lado de Deus que pôde se voltar em direção ao mundo, para podermos vê-lo. E quando isso se manifestou, se materializou, porque o irmão Brando chega a dizer que esta planta, ou seja o que for, é a palavra de Deus manifesta em matéria, expressada em matéria. E quando esta palavra que estava com Deus, o Filho de Deus, se materializou em carne, João diz, nós tocamos, nós a vimos, nós tocamos, apalpamos da palavra da vida. Amém. E a vida nos foi manifestada e ela estava com o Pai. Veja, ela estava com o Pai. Como foi manifestada? Quando eles puderam aprender aos pés do Filho, né, aprender sobre a própria vida de Deus. Então veja, a primeira luz de Deus trouxe o Filho de Deus. Tinha que ser luz. Agora, se foi assim lá no início, a ponto de todos os anjos, querubins e serafins, olharem para aquela luz, ou aprender desta luz, ou aprender do Filho a respeito da adoração ao Deus Todo-Poderoso, a quem eles deveriam obedecer, cumprindo as ordens e tudo mais, você vai observar também pelas Escrituras que assim será no final, porque na Nova Jerusalém não haverá necessidade do sol. Este sol que você agora leu, dizendo que Deus fez o luminar maior para o dia e o menor para a noite, sol e lua, para poder entendermos sobre os tempos, sobre as estações e tudo. Porém, na Nova Jerusalém não há necessidade do sol ou da lua, porque a Bíblia diz que o Cordeiro será a sua lâmpada. Veja, isso está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua. Você percebe que quando Deus separou luz das trevas, não tinha sol nem lua ainda. Vê? Haja luz, mas não tinha sol nem lua. E veio construindo tudo. No quarto dia foi que você vê a criação do sol. Veja. Então se você diz, mas como? O que acontecia? O que tinha antes da luz do sol? Se você viajar na imensidão do espaço, né, seria escuridão total. Você não enxergaria nada se você fosse viajar entre as galáxias. Escuridão total, é como os peixes da profundeza do oceano, eles nem têm olhos. Por que eles teriam olhos se lá eles não enxergam, se eles não conseguirem enxergar lá embaixo? Ok, mas o que tinha antes do sol? Sabemos que já havia luz. Aí você tem que saber o que é luz. Luz não é apenas claridade, luz é substância. Luz é substância. Assim como fé é substância. Fé não é uma imaginação, não é um desejo, não é um querer. Fé não é pensamento positivo. Fé é real. Fé existe, fé é real. Fé é uma substância. Amém. Veja, assim como Deus é substância, como o Espírito é substância, e assim sucessivamente. Então entenda, como será na Nova Jerusalém? Não teremos sol, não teremos luz, não tem necessidade disso. O que acontece ali? Porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então é claro que Jesus mesmo disse isto, ele afirmou isto em João capítulo 8, versículo 12. A Bíblia diz, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Interessante que não é apenas luz para claridade, é luz da vida. Veja, luz da vida. Novamente em João capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Também em João 12, 35, Jesus disse, a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tende luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tende luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Vê? Agora, claro, você encontra Jesus dizendo que era a luz. E você sabe que ele, como a luz, estava trazendo o conhecimento, o esclarecimento de Deus, para que as pessoas não fossem enganadas, não é? Por aquilo que o diabo perverteu a respeito da palavra. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, ele diz, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz.
que Paulo está se referindo outra vez para Gênesis. É quem resplandeceu em nossos corações para, quer dizer, nosso entendimento, veja, resplandecer. É uma luz radiante, brilhante, que expulsa, tira toda dúvida, tira todo medo, tira toda concepção. Então, é quem resplandeceu em nosso entendimento, você lê na sua Bíblia, em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isto é muito profundo, estas palavras de Paulo. E é claro, nós não podemos deixar de fora as palavras de João também, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Então você veja que essa purificação de pecado, ela depende do caminhar na luz. Ela depende do andar na luz. Vê? Então, vamos seguir adiante só um pouquinho. Já estou aqui chegando, já estou vencendo o meu tempo aqui, já cheguei em 40 minutos. Bem, mas apenas para concluirmos este pensamento, já que nós estabelecemos que a razão pela qual Deus fez estas coisas primeiro para trazer vida, como encontramos em Gênesis 1:11, primeiro ele fez tudo, colocou as coisas em seus devidos lugares, preparou a atmosfera correta, primeiro luz, depois água e tudo, para poder chegar na lei da reprodução. Já está tudo pronto, o terreno está preparado, a atmosfera está propícia, então agora cada semente produza segundo a sua espécie. É o mesmo que ele dá um talento para um, 5 para outro, não é? 2 para outro, e ele quer que seja produzido. Ele chegou a dizer que se você faz da forma que é dito para fazer, você terá uma colheita de 100, 30, 60, não é? 30, 60. Por que eu vou produzir 30? Eu posso ter pego só 15, não é? Então ele não vai exigir mais do que aquilo que ele me deu, de maneira nenhuma. É o próprio Deus quem efetua, ou quem faz em nós, quem produz em nós o querer e o efetuar. Agora, para poder Deus fazer isto em nós, nós temos que ter esse dom. Como disse o irmão Brando, o maior dom que eu tenho é sair da frente para que Deus trabalhe. Amém. Agora, o cara que recebeu um talento, ele não deixou Deus ou a fé de Cristo trabalhar na vida dele. Ele sabia que ele era exigente, que ia ser cobrado dele. No entanto, ele deixou o seu próprio pensamento acima daquilo que Deus tinha dito. Eu estou dizendo Deus, mesmo você sabendo a parábola como está lá. Não é? Mas na verdade era isso que Jesus estava se referindo, aquilo que Deus colocou em tua mão, e você se amedronta e diz: eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não sou apto para isso, talvez, e aquela coisa toda. Você não pode pensar desta forma, porque Deus poderia ter mandado o sol, a lua e as estrelas para pregar o evangelho, ele poderia ter feito isto, e nós entraremos justamente nessa questão talvez no próximo culto, já que nesse não dá tempo. Agora observe o versículo 20 de Gênesis 1. Porque nós concluindo essa leitura, então no próximo culto eu já terei mais liberdade de levar adiante esse tema mais a fundo. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Aí está você. Você encontra agora vida nascendo para fora, ouvindo em manifestação dessas muitas águas. As águas estavam lá, então ele disse: agora produza as águas. Vê? Ele havia preparado tudo, ele separou a água na sua porção própria. E ele diz: e voem as aves acima da terra, no firmamento, que é na expansão dos céus. E você tem que anotar mentalmente cada uma dessas partes, para depois você não ficar pensando que foi os peixes que criaram asa e começaram a voar. Não é? Como Charles Darwin, não sei se é assim o nome. Bem, mais uma vez nós vemos a vida aqui vindo das águas, e outras se desenvolvendo no ar. A vida dos pássaros.
que gastam o seu maior tempo voando, né, nas alturas. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente. O que eu acho interessante também no relato de Gênesis é que Deus está sempre em primeira pessoa, ou se refere primeiramente a Deus, e não mostra aquilo que sabemos, que é explicado depois no Novo Testamento. A forma, tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle. E o mundo foi feito por intermédio dEle. João 1, né, falando sobre Jesus. Sobre o Logos, ou palavra, que estava com Deus. E que veio adiante como enviado do Pai. Não é? Então, ali você entende que aqui esta criação de Gênesis, e criou Deus, porque Deus é o Criador. Foi como William Branham disse, haja esquilo, mas não foi William Branham que criou, e criou Deus os esquilos. Amém. E deu Deus vida ao peixinho. Quando William Branham disse, peixinho, eu te devolvo a vida. Veja, então foi a mesma coisa, foi assim Deus criando tudo. Os relatos de João, os relatos de Pedro, os relatos de Paulo, tudo mostra que o Filho estava estreitamente ligado, interligado nesse trabalho. Porém, no livro de Gênesis vai relatando Deus em primeiro lugar, mas quando chega na parte da criação do homem, então é mostrado como foi tudo isto. Porque agora chegou o momento de você conhecer um pouco mais. Quando Deus diz para seu Filho, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O irmão Branham, no sermão Atitude que é Deus, ele diz, Deus foi o primeiro homem, Jesus o segundo homem, Adão o terceiro homem. Agora, se você tem Deus Espírito, aquele que foi feito imagem de Deus não poderia ser diferente, tinha que ser um ser espiritual também. Então o terceiro homem, para ser imagem desses dois, tinha que ser também espiritual também. E por isso que quando foi feito o homem foi feito imagem e semelhança de Deus, que é um ser espírito. Amém. Vê? Ok. Estou no versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e todas as aves de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, novamente, nós vemos a vida. A finalidade da criação de Deus é trazer vida. Trazer vida. Agora, a vida vem de Deus. O diabo não pode criar uma formiga, não pode criar um percevejo, não pode criar um escorpião. Não, ele não pode dar vida a nada. O diabo não tem palavra própria, não tem plano próprio, não tem ideia própria. Tudo ele pega de Deus e perverte. Tudo. Ele pega de Deus e perverte aquilo. Veja, o diabo só pode fazer duas coisas: pegar algo e destruir, ou deturpar aquilo. Vê? Matar, roubar e destruir. Mas ele não pode gerar, ele não pode criar, ele não pode. Não foi dado a ele esse direito. Por isso Deus não dá asa à cobra, não é? Ele deu perna, mas tirou. Ele deu perna, mas tirou. Asa não. Agora tá, o propósito de Deus, a finalidade da criação de Deus é trazer vida, porque Deus é o autor da vida. William Branham, no sermão Alba Prima, ele o chamou de a grande fonte da vida. Agora, enquanto nós continuamos a ler, eu quero que você perceba que é tudo a respeito de Deus trazendo vida. Deus trazendo vida adiante. Trazendo vida e manifestação. Versículo 22. E Deus os abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Gente, se Deus deu essa ordem para os animais e para as plantas, para os filhos de Deus é a mesma coisa.
crescei, multiplicai, levai isto adiante. E eu não estou me referindo especificamente à geração de filho. Eu estou referindo a você levar adiante a vida de Deus que vem pela palavra, para que outros filhos também se manifestem como filho de Deus. Bem, versículo 23. E foi à tarde, amanhã, o dia 5º, e disse Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Agora, por favor, pense um pouquinho sobre isto aqui. É claro, eu encontro o irmão Brandon também falando a respeito de determinados animais. Você sabe que tem alguns animais que eles se adaptaram. Eles se adaptaram. Eram animais aquáticos e, no entanto, dependendo daquela região, da seca, secou e eles conseguiram se sobressair, sobreviver na terra, não é? E até ter seus corpos modificados, inclusive. Sim, é a mesma coisa de você falar, aqui falar o idioma, mas se você ir para outro país, você é obrigado a se adaptar com aquele idioma, aquela coisa toda, para pelo menos aprender a pedir comida, né? Aprender a comprar pão, né? Então, tem os seres vivos, porque a vida ela é adaptável, inclusive, àquele ambiente, ela pode se adaptar. Porém, você não pode nunca pensar em uma evolução. Porque você sabe, a vida começou nas águas. Porém, ora, luz e água. E Deus deu a ordem, mas você sabe, você encontra agora, que assim como ele deu a ordem para que a água multiplicasse ali, seres vivos, ele também deu a ordem para que na terra isto acontecesse. Não houve uma evolução de um passar para outro, de sair dali e aquela coisa toda. Não importa. Mesmo que tenha começado dos seres unicelulares, dos menores, do girino. Não importa se Deus começou a criar do mais baixo até chegar o mais alto. Mas cada semente deve produzir a sua própria espécie. Note que o direito de reprodução é sua espécie conforme a sua natureza. O que Deus disse? Veja, e foi à tarde, amanhã, o 5º dia, e disse Deus: produza a terra. Ele já tinha dito para os mares, para as águas, agora para a terra. Produza a terra seres viventes conforme sua espécie. Veja, o gado. Agora, já pensou o gado? Você já viu uma vaca produzindo um bode? Deveria estar aí se reproduzindo dessa forma, né? Se evoluindo. Desde que eu me entendo de gente, vaca produz outros bezerrinhos, outra vaquinha. Cabra, outra cabra, ovelha, outra ovelha. O sapo, outro sapinho, e assim sucessivamente. O gato, outros gatos, cachorro, cachorro. Agora, eu nunca vi que um macaco caindo o rabo e modificando. Não, isso foi há não sei quantos milhões de anos. E quando foi que parou? Quando foi que parou? Porque eu nasci assim, só cresci. Cresceu as orelhas, a cabeça, tal e tal. Mas eu não virei um bicho diferente, não. Nem tampouco eu era um macaco e virei o que eu sou hoje. Eu posso até parecer com um macaco. Não é? Que é isso, gente? Isso é loucura. Pois bem, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie. Alguma tradução está as bestas da terra. E o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Então, por agora, nós podemos ver que não importa que espécie foi que Deus trouxe à cena. Foi dito para cada uma produzir de acordo com a sua espécie. E se é assim no mundo animal, irracional, ou no reino vegetal, é também no reino animal racional, ou no reino humano, vamos dizer assim. Por isso, o irmão Brandon disse, não pode um batista produzir um cristão. Não pode um assembleiano produzir um cristão. Ele só vai produzir outro assembleiano. Um adventista só vai produzir outro adventista. Veja. Agora, filho de Deus produz filho de Deus. Não tem jeito. Porque cada semente produz de acordo com a sua natureza. Então, não é uma coisa... Não foi dito para um produzir uma coisa e lá na frente produzir outra coisa. Não encontramos cruzamento nas Escrituras. Não existe uma espécie em desenvolvimento ou se desenvolvendo em outra espécie. Charles Darwin foi
um dos homens mais aloprados que já viveu na Terra. Mais aloprado do que uma coruja velha. Doido de pedra. Porém, suas teses, o seu mestrado, né, seu trabalho, está aí revolucionando até hoje as pessoas e ensinando, é o que se ensina nas escolas, é o que seus filhos aprendem na escola, é sobre a ciência da evolução da espécie, que um bicho virou outro, que um coelho já foi não sei o quê, e que você já foi o macaco. Vai pra lá, Satanás! Que é isso? Eu fico doido com isso. O homem veio do macaco. Ora, o homem veio do macaco tanto quanto os peixes saíram do mar e começaram a voar e viraram urubu, viraram corvo. Criaram asas e saíram voando. Apesar que tem peixe voador. Tem peixe voador. E eles voam longe. Eles, olha, dá um pulo aqui, sei quantos, 20, 30 metros, não sei. Atravessa o barco para o outro lado. O cara vem com a rede pescando, o peixe pula por cima, sai da frente. Porém é na água. Ele não vira pássaro, não evolui em outra espécie, não. O apóstolo Paulo chamou isso ele falou, é essa a chamada ciência do homem? Isto é loucura. Não é nada mais do que conjecturas e absurdo. Porque a lei da reprodução do livro, da palavra de Deus, diz, produza cada um conforme a sua espécie. Bem, eu não vou me adiantar mais, nós vamos deixar o versículo 26, a criação do homem, para fazermos alguns comentários no próximo culto, e é dali que nós vamos então pegar os pensamentos do irmão Brana, que eu falei, e vou deixar para o próximo culto. Porém, antes de encerrar, agradecendo a presença de vocês aqui, aos irmãos que nos ouvem à distância, e agradecendo a Deus pela essa oportunidade, eu quero encerrar com as palavras de Deus, com esse ensinamento vindo por um profeta vindicado. Quero usar as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Marion Branham, no seu sermão O Poder da Decisão, parágrafo 8. E então nós estávamos conversando nesta manhã, e eles estavam falando para mim, não seria bom para o senhor sair e relaxar um pouco? Eu disse, meu Deus, isto é maravilhoso. E nós encontramos um irmão lá da Geórgia, com quem tivemos uma reunião, o irmão Palmer, um companheiro muito fino. Encontrei-o e alguns outros ministros lá no aquário, nesta manhã. Fiquei tão agradecido. O irmão Brando só queria um pouquinho de descanso, né? Eu pensei que iria ficar chateado outra vez quando eu fui ao museu. Quer dizer, eu pensei que ia ficar chateado como eu fiquei quando estive lá no museu. A minha justa imaginação aflorou quando eu entrei lá. Lá estava um homem, e eles diziam, que viveu há 25 milhões de anos. Onde estava Adão e Eva naquele tempo então? Aquilo é pura bobagem. É absolutamente o diabo. Eu disse, eu quero, numa próxima oportunidade, tomar um texto e chamá-los para vir a Lane Take, um nome assim. E nós vamos endireitar aquilo. Aquela coisa está errada. É uma pena que nossas crianças tenham que passar por isto e ver tal besteira como aquela. Aquilo absolutamente é uma mentira. Não há nem um pouquinho de verdade nela. O homem não estava na terra até 6.000 anos atrás, quando Deus criou o primeiro homem, Adão e Eva. Isto é certo. Não há tal coisa como aquilo. Que você veio de um sapo, ou de algum tipo de macaco, ou alguma coisa do tipo, aquilo é mentira. Não há uma palavra de verdade, aquilo é contra Deus. Aquilo é o diabo nesses últimos dias. É exatamente como eu tenho ensinado. Antes de Moisés, antes de Caim, quando Deus estava para limitar a semente do justo por causa de Caim, você viu como o diabo tentou cortá-la? Nos dias de Moisés, ele afogou todas as crianças para que ele pudesse pegar aquele eleito de Deus que estava vindo. Nos dias de Cristo, ele matou todas as crianças de 2 anos para baixo, tentando pegá-lo. E este é um dos truques do diabo hoje, deturpar a fé da geração jovem. Com uma besteira como aquela. Darwin
Não, Senhor, eu não creio em nenhuma de suas teses. Charles Darwin. Acho que é assim a pronúncia, né? Charles Darwin. Mais ou menos isso. Cada uma das teses de Charles Darwin é errada. Eu gostaria de tomar o lugar de William James Bryant. Deve ser o homem que enfrentou Charles Darwin na época, né? Por alguns minutos, ele estava errado, absolutamente errado. Se ele estiver certo, então Deus está errado. Então esta é a verdade, bem aqui a verdade. Na última vez que eu estive lá, eles me colocaram para fora, porque eles tinham uma boa multidão lá. E eu com certeza consegui um texto e trabalhei nele. Então eu simplesmente não creio. Se uma coisa for certa, é certa. Se for errado, é errado. E aquela coisa é uma maldição para a nação. Então eu não creio que houve tal coisa. E eu não creio que o homem veio de uma esponja, ou de um macaco, ou o que quer que seja. O humano veio, Deus fez o homem à sua própria imagem. Amém. E assim fica estabelecido. Amém. Isto é tudo. Então, se Deus nos permitir, nós continuaremos daqui no próximo culto. Vamos colocar de pé. Irmão Vicente, faz esta oração final, despede os irmãos e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Te damos graças por isso, pelo que ouvimos. Amém. São escrituras bastante batidas, que a gente tem sempre lido, ó Pai. Mas agora o Senhor está vivificando isso em nossos corações, em nossos sentimentos, em nossa mente. E assim nós estamos chegando à compreensão correta de Tua Palavra. Muito obrigado por isso. Tinha que haver um ensinamento nesses últimos dias, a qual Teus filhos chegariam a este conhecimento, ó Pai. E assim Te damos graças por isso. Muito obrigado, Senhor, que nos ajuda a cada momento, ó Pai, enquanto vivemos nesta dimensão humana, a aprender do Senhor. Estamos aqui, somos alunos do Senhor. E ao Senhor é o nosso instrutor. É quem está nos instruindo a maneira que devemos viver e a maneira que devemos crer, ter a nossa fé em ação nesta hora, é ouvindo a Tua Palavra como ela é. Muito obrigado por isso. Ajuda, ó Pai, este pequeno ministério e esses homens que estão, ó Deus, levando adiante este ensinamento, que a graça do Senhor cubra esses homens de misericórdia, de graça, e assim nós cremos e seremos abençoados por Ti. No nome de Jesus Cristo nós Te damos graça. Também a viagem do irmão Milton nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor o ajude em seu retorno, no nome de Jesus Cristo. Leva-nos de volta aos nossos lares, guardado e protegido por Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Até sexta-feira. Deus abençoe, irmão. Amém. Deus abençoe. Não esperava tu hoje por aqui, não. Então, esse pedido aqui, por favor, faça uma oração, por favor, do irmão Vicente. Ah, é tu mesmo? Quando? Ah, irmão. Ei, esse moço está fazendo 50... Pode dizer? Pode. Não pintou o cabelo, não, né? Está todo branco aqui, ó. Pois bem. O irmão Vicente está fazendo dia 12, né? Fez ontem? 56 anos. Já é vovô. Ok, vamos orar. Pai bendito, nós Te agradecemos por esta vida, Pai. Amém. Tu conheces cada coração, Tu sabes o profundo de cada um de nós, e como seres limitados nós apenas podemos falar do que vemos, do que ouvimos, do que podemos sentir, do que podemos captar. E aqui está um homem que tem lutado com tudo que pode para viver a Tua Palavra, que tem testificado da Tua verdade. Tanto tempo que o conheço e sempre aprende, sempre estou aprendendo com ele, sempre me sinto pequeno perto desse amado irmão. E nesse instante, Pai, sabendo que ele já passou nesta fase de vida, chegando aos seus 56 anos, onde Teu servo profeta só viveu até aí, o Senhor o tirou de cena. Então podemos ver o quanto que ele partiu jovem, o quanto que ele partiu novo. Te agradecemos por a vida destas pessoas que Tu tens colocado na terra. Amém. Homens do qual a terra não é digno de ter sobre elas. Oramos nesse instante pelo irmão Vicente, dando para ele este presente. Amém. É tudo que podemos dar. É pedir que o Senhor o abençoe. Amém. E lhe dê saúde. Graças. E lhe dê libertação sobre todas as coisas. Amém. E que ele possa a cada dia ser vencedor em Cristo Jesus. Amém. Amém.
No nome amoroso de Jesus Cristo, Sim. nós oramos. Amém. 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 Deus abençoe, velho. Deus abençoe, velho. Amém. Deus te guarde. Pois bem, tenham todos um resto de semana abençoado por Deus. Continue conosco. Continuaremos transmitindo, não é, hinos e pregações durante a noite, madrugada fora, para aqueles irmãos que entrarem à noite para meditar, fazer pesquisa. Deus abençoe vocês. É um prazer tê-lo conosco. Queremos agradecer a todos que têm nos ajudado nesse trabalho de evangelização, com suas orações, com suas doações, com tudo que vocês têm feito. Eu sempre digo que este não é o trabalho de um só homem, é o trabalho de um grupo de crentes dedicado ao reino de Deus, ao trabalho de Deus, não é? Então, obrigado vocês por tudo que vocês têm feito por nós. Deus vos guarde, no nome amoroso de Jesus Cristo. Amém e amém.